vamos dar fruto para ti, mas para isso temos que estar em ti, meu Pai. Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, mas permanece para sempre em ti, Senhor, mas permanece para sempre em ti, Senhor. Graça e paz, querida, da parte de Deus. Vem comigo numa reflexão. O louvor, ele tem muito poder. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante, que o rei Saul, ele era um rei que, segundo, parece que a unção de Deus ficou 7 dias com ele. Por quê? Porque ele amava mais o cargo do que a Deus. E certa feita Deus o confiou uma missão, e Deus falou para ele executar essa missão da forma que Deus mandou, e ele desobedeceu. Quando ele chegou com a ovelha, com o rei daquela tribo que Deus tinha mandado destruir tudo, Samuel falou: por que você desobedeceu a Deus? Ele falou assim, eu trouxe o melhor da ovelha, eu trouxe o rei, eu preservei o melhor para o Senhor, mas o Senhor tinha dado ordem para ele destruir tudo. Então ele desobedeceu. No meu ponto de vista, ele estava dizendo para Samuel que ele fez melhor ainda do que o Senhor que tinha mandado. Então Deus, ele é assim, às vezes ele manda fazer a vontade dele, ainda que seja algo simples, né? Algo simples, mas o segredo da unção e o segredo da comunhão com ele é executar o que ele manda, ainda que de forma simples. Então ele tornou a palavra atrás, e ele foi rejeitado por Deus. E Deus disse para Samuel que já tinha escolhido um rei segundo o coração dele, que seria Davi, né? E a Bíblia fala que um espírito mau da parte de Deus, um espírito permitido por Deus que fosse até ele e o atormentava. Ele não tinha paz na hora de dormir, no seu dia a dia ele não tinha mais paz. Ó como que é interessante obedecer a Deus. A desobediência a Deus atrai sobre nós espírito mau que venha nos atormentar. Entendeu? E então disseram assim: olha, olha, um espírito, disse um dos seus criados, olha, um espírito mau o atormenta. Temos que achar um homem que toque harpa e traga para tocar para ele. Aí no 16, no 14, no versículo 16 de 1 Samuel capítulo 16, versículo 16, um jovem falou: eu conheço um, olha aqui que esse jovem fala, deixa eu ler na Bíblia, para não ficar na minha palavra. No capítulo 16 e o versículo 16, um jovem, no 18, versículo 18, então respondeu um jovem, ele disse: ei, que tenho visto um filho de Jessé o Belamita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil presença. O Senhor é com ele. Você está entendendo? O Senhor é com ele. Então ele era sisudo em palavra, ele não tornava a sua palavra atrás. Ele era aquilo que Saul não era. Que o que tinha acarretado que aquele espírito maligno atormentava Saul é que Saul, ele tinha tornado a sua palavra atrás. Quando Samuel passou a ordem do Senhor para ele, ele disse que ia executar, mas ele não fez. O Senhor ama mais a obediência do que o sacrifício. Quer dizer, não adianta
eu querer se sacrificar se eu não estou obedecendo. Não adianta nós passar um dia inteiro orando de joelho e fazer um jejum de 3 dias se eu não estou obedecendo. Então, se eu não, Deus prefira que muitas vezes eu não jejue então esses 3 dias e nem ore o dia inteiro, mas que eu obedeça a Ele, que eu agrade Ele com meus feitos. Você está entendendo? Então esse espírito mal vinha atormentar Saul. E quando Davi chegou, né? Davi entoou a sua harpa e o espírito mal se afastava dele e ele se sentia alívio. Se sentia alívio. Tá entendendo? Então ali tinha uma controvérsia. Aquele que não era de palavra, aquele que tornava a sua palavra, aquele que tornava o que dizia atrás, sendo abençoado por aquele que era de palavra, aquele que cumpria com a tua palavra, com aquele que, por ele cumprir com a sua palavra, Deus era com ele. E ali estava a diferença de o rei atual e de o rei que seria um rei no futuro. O segredo de Saul, que ele ficou com a unção por 7 dias, por causa da sua desobediência. Ele fechou as portas. Até porque ele foi um rei escolhido pelo povo. Não foi Deus que escolheu ele. O povo queria um rei para falar com eles. Porque para o povo, Deus falando através dos profetas não estava bom. Então o povo queria um rei que o atendia segundo as suas solicitações. Entendeu? Tipo assim, aquelas pessoas que quer um profeta que profetiza o que ele quer, que revele o que ele quer. Que quando profetiza o que ele não quer, então ele fica triste. Então ele quer alguém, ele vai atrás de um pregador que atende às suas solicitações, que diz palavra, como Paulo diz, que faz cosca no seu ouvido. Então o povo de Israel queria um rei assim. E Deus permitiu, deu a eles o que eles queriam. Porque se eu não honro a palavra, se eu não obedeço a palavra, olha aqui que diz em Provérbio. Olha aqui, ó, minha intenção não era ficar aqui não, mas você vê, eu vim aqui, agora Deus está dando essas palavras aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, Provérbio 13. Provérbio 13 e o versículo 13, olha aqui que diz Provérbio 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quer dizer, o que desprezou a palavra já estava perecendo o seu reinado. Mas o Davi que considerava a palavra, que temia os mandamentos, estava sendo galardoado. E muito em breve ele teria os altos e baixos também, mas reconheceria. Se quando Saul viesse, ele caísse de joelho e dizia, pequei, eu errei, mas ele não reconheceu. Ele não reconheceu o seu erro. Essa é a diferença do homem. Deus não está procurando perfeito, sem defeito, mas ele está perfeito, é aquele que é maduro e completo, que sabe falar sim, sim ou não, não. Que erra, mas reconhece o teu erro. Porque futuramente Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Que erraria feio também, mas reconheceria o seu erro. Cairia de joelho diante de Deus, reconhecendo a sua mazela, você entendeu? Que tinha desobedecido a Deus. Então ali Saul foi rejeitado, ele foi um rei escolhido pelo povo, e ele era um rei que disse que bonito, que ninguém sobressaía sobre ele em altura. No entanto, que como escolher um rei bonito, até Samuel entrou nessa, porque quando Deus falou para Samuel que tinha previsto de um rei lá na casa de Jessé, que Jessé colocou os filhos dele tudo em fileira assim, ó, para ver qual que era o rei, e Davi estava no pasto cuidando daquelas ovelhas. Quando começou a passar os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, perante Samuel, Samuel viu a formosura deles e disse, com certeza está diante de mim um ungido do Senhor, mas não era nenhum deles. E o que Deus disse para Samuel? Que vocês, homem, olha, vê a aparência, eu, o Senhor, olho o coração.
E foi por isso que esperaram Davi chegar. Ninguém sentou na mesa para comer até que Davi chegou. E Davi chegou, né, com aquela simplicidade dele, nem sabia que seria galardoado. Nem sabia que ele seria galardoado, porque ele guardou os mandamentos. Ficava lá no pasto cuidando daquelas ovelhas, onde ia urso e leão tirar as ovelhas da mão dele, e o Senhor usava para matar urso e leão. E ele estava ali, era um pequeno cargo, mas ele estava ali cumprindo, executando a ordem do pai dele. Aquilo que nós respondemos na nossa família, aquilo que a gente faz para a nossa família, né, faz muita diferença para Deus. Então, Davi foi esse homem. Davi entoava a harpa e os espíritos maus se afastavam de Saul e Saul se sentia alívio. Então, quer dizer, Davi, quando ia lutar contra os homens, quando ele saía na peleja, ele usava a espada. Mas quando ele ia lutar contra as potestades, contra os demônios, então ele entoava a sua harpa. Oh, glória a Deus, aleluia. Então fica aí essa palavra. A diferença de dois homens. Um que era o rei atual, um que seria o rei no futuro. Mas um temia os mandamentos. E um aborrecia os mandamentos. Um desprezava os mandamentos. E um temia os mandamentos. Glória a Deus, aleluia. E ele foi rejeitado porque ele se esforçou para fazer aquilo que Deus não mandou. Então, para Deus era melhor que ele obedecesse. Porque não adianta a gente se entregar numa corrida desenfreável em busca de uma religião para fazer algo se nós não estamos obedecendo, se nós não estamos fazendo o que Deus está mandando a gente fazer. É sacrifício de tolo. Fica aí essa palavra, querido. Deus abençoe a sua vida.